Oi, turma, tudo bom? Vamos para a nossa aula de plano operacional, quando a gente está falando de plano de negócio, né? Iniciando um pequeno negócio. A gente terminou o plano de marketing presencialmente. Vamos falar um pouquinho de plano operacional. Gostaria de deixar vocês que não são da minha turma de empreendedorismo da Fachuca. A gente já vem trabalhando alguns temas, então algumas coisas que a gente vai falar aqui já foram abordadas em sala de aula. Porém, vale a pena destacar que um plano operacional é uma coisa muito complexa. Serviço tem um tipo de plano operacional, indústria tem um tipo de plano operacional, uma padaria tem um tipo de plano operacional, um artesão tem um tipo de plano operacional. E dentro desse nomezinho operação, eu destaco algumas atividades. A operação, quando eu penso em operação, é um contexto geral. Processo administrativo, processo de produção, processo de vendas lá na frente, de pós-venda, e aí vem a parte de produção, porém antes você tem compras de produtos, você tem estoque de matéria-prima em alguns casos, você tem contratação de mão de obra, então tudo para você fazer isso tem que ter um planejamento antecipado. Então, se eu quero produzir 10, quanto de matéria-prima eu preciso e quanto de capital eu preciso, hoje está tudo integrado. Por isso que eu estou falando que é processo, uma coisa contínua, tá? Então é tudo integrado, não é uma coisa que a gente não vai estar integrado. Apesar de a gente ver dentro do plano de negócio etapas separadas, plano estratégico, missão, visão, valor, estrutura, tal, plano de marketing, vendas, publicidade, propaganda, 4Ps, mix de marketing, tal, concorrente. Então a gente vê tudo isso, porém tudo integrado, tá certo? E aí a gente vai levar, lembrando do plano operacional, a gente tem uma quantidade de tem uma quantidade de assunto que daria um curso. Se você, por exemplo, pegar produção, a gente tem engenharia de produção, é um curso todo, né? 4 anos a 5, estudando somente ferramentas de produção. Tá? Se você for estudar aqui qualidade e etc e tal, também vai ter praticamente um curso superior só sobre o assunto. E o que a gente tenta fazer aqui? A gente tenta trazer para o empreendedor, principalmente para os alunos, alguns tópicos que são essenciais para a produção, tá? Para a produção e para o operacional. Eu não vou falar deles aprofundado, vou falar deles topificado. Eu vou dizer, ó, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Certo? E de um modo geral, a gente vai trabalhar essas atividades. Eu gosto muito de dois conceitos para a produtividade, para o plano operacional. Eficácia e eficiência. E eu vou dizer um negócio a vocês: pouca gente trata os conceitos de eficácia e eficiência de forma correta. E eu vou falar aqui devagar para você tentar nunca esquecer, porque é um conceito muito importante para o operacional. A eficácia, e aí nada contra quem ensina eficácia, fazer o certo na hora certa, e compara eficácia com futebol. Chavenato faz isso, né? Para entender, para ficar mais fácil o entendimento. Mas, na minha opinião, eficácia pode ser tratada como um índice matemático. Né? Então, é mais fácil até para compreender. Eu vou dar um exemplo. Se você é um vendedor, se você tem 10 canetas para vender e você vende 8, você foi 80% eficaz. E se você quiser saber qual é a definição de eficácia, você pode fazer o seguinte: você pode botar assim: eficácia é igual aos resultados planejados dividido aos resultados obtidos dividido pelo resultado planejado. Ou seja, se eu atingir 8 e queria vender 10, eu fui 80% eficaz. Tá? Então é muito interessante você pensar nisso aqui, sempre que você estiver falando de plano operacional. Tá? Então, a eficácia são os resultados obtidos dividido pelos resultados planejados. E a eficiência
são os resultados obtidos dividido pelos recursos utilizados. O que são recursos, matéria-prima e não sei o que lá. Então, você tem um índice matemático que você pode utilizar para você saber se você está sendo eficiente e eficaz, principalmente no plano operacional. Tá? Então, eu gosto muito desses dois conceitos e gostaria de deixar aqui para vocês, porque é isso que faz um pouquinho de diferença quando a gente está trabalhando em gestão da qualidade, está trabalhando na parte de produção, na parte de estoque, na parte de logística, já pegando esses conceitos, eu gosto muito de definir operação com esses tópicos. Produção, logística, distribuição e armazenagem. Professor, em logística, esses dois estão dentro. Eu sei disso. Mas a logística, você vai ter que dividir aqui e é bom você, às vezes, ter um processo logístico dentro da empresa. Quem compra, né? Como é que distribui? Então, você vai fazer todo esse processo. Porque se você pegar a logística, também é venda, né? Se você vai vender online, você não vai ter uma loja física, você vai ter que ter um central de distribuição e vai ter que ter alguém para entregar. Mas, de um modo geral, eu quero que você entenda que isso aqui é um complexo integrado, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é muito rapidamente. Não dá em empreendedorismo, dá um curso de logística, um de produção, um de pós-venda, um de qualidade. Então, a gente vai aqui topificar ele. Já estou topificando, inclusive. Qualidade, produção. Você tem que ter estratégia, né? Também, um planejamento. Veja que a gente, se você olhar aqui no livro, capítulo 5, você fala em planejamento estratégico. A gente viu, foi a primeira coisa que a gente viu, foi planejamento estratégico na aula. Tá? A gente vai pegar aqui alguns tópicos. Então, eu gosto muito de falar, é a estrutura organizacional. Tá? Estrutura organizacional é o quê? Amigo, eu vou produzir, eu vou ter que entregar o produto, eu tenho que ter estrutura organizacional. O que é estrutura organizacional? Gente, normalmente você faz um organograma. Não confunda organograma com fluxograma. Fluxograma são as atividades, é o fluxo das atividades. O organograma, normalmente, é o cargo que você precisa para produzir determinada situação e o que esse cargo vai ter como responsabilidade. Tá certo? Então, o organograma é isso. Vocês normalmente têm contato com a estrutura organizacional em Teoria Geral da Administração 1. Tá? Então, vocês têm ali a departamentalização, estrutura organizacional, tipos de estrutura organizacional. Cada empresa, e aí a gente vem aqui para um problema maior. Cada empresa tem um tipo de estrutura organizacional diferente, né? E aí a gente fica difícil para uma aula e um professor de empreendedorismo falar em 1 hora, 2 horas, todos os tipos de estrutura organizacional. Então, é necessário que você entenda que é importante planejar a estrutura organizacional. Tá? E aqui eu estou apresentando aqui a vocês, eu vou mandar depois alguns textos, mas, de um modo geral, aqui é um livro que foi eu que escrevi, né? E baseado em aula, aqui, baseado nas minhas aulas, e a gente vai trabalhar algumas situações relativas aos tópicos aqui. Tá? Então, aqui a gente falou sobre o organograma. Depois que eu tenho o organograma, o que eu preciso fazer? Eu preciso de gente para produzir. Tecnicamente, preciso de gente. Então, recrutamento e seleção. Eu preciso recrutar as pessoas que vão trabalhar na operação. Certo? Então, estamos vendo aqui que a gente vai precisar planejar o organograma, definir o que a gente vai produzir, quanto a gente vai produzir, que matéria vai ser, como vai ser, para depois definir quem vai fazer e depois recrutar e selecionar. Tá? Depois que a gente recruta e seleciona, algumas pessoas que vêm do mercado, elas não têm qualificação. E aí você treina e desenvolve ela. Ah, Marcelo, mas eu quero contratar uma pessoa qualificada. Mas às vezes, amigo, você está abrindo uma empresa que você é o pioneiro e não tem pessoas que sabem fazer determinada atividade. Então você esteja preparado para treinar e desenvolver algumas pessoas. Oxe, Marcelo, isso não acontece não. É só a gente pegar o contexto de swap, né? A gente precisava de soldador e não tinha quantidade de soldador suficiente. Acabamos que precisávamos treinar. Então usamos o Senac, o Senai, para treinar soldador para poder soldar os navios que swap iria fazer, certo? Algumas políticas de recursos humanos é importante. Então,
existem algumas ferramentas de suprimentos, que aí eu estou falando já, aí falei, recrutei, as pessoas estão ali, quais são as ferramentas administrativas que podem ajudar a organização na operação de produção, armazenagem, logística, distribuição, que é o que a gente está querendo trabalhar. Vejam, eu já estou partindo para algumas ferramentas que vocês podem utilizar. Gente, não é papel do empreendedorismo, por isso eu digo a vocês, e já disse algumas vezes, que o empreendedorismo, o plano de negócio e a disciplina de empreendedorismo, ela deve estar no final do curso. E não só eu defendo isso, como o Dolabella, Dornelles, alguns especialistas também defendem esse tipo de ação. Por quê? Porque você já tem contato com essas etapas e aí você consegue fazer o plano. Tá? Quando eu vou falar assim, eu sei que vocês, o pessoal da minha turma está no primeiro período, fica mais difícil de compreender. Preciso que vocês entendam algumas. Se vocês gostarem e tiverem interesse, vocês procuram alguns livros, tem bons livros, Balu, por exemplo, de logística, que dá uma dimensão. Realmente é necessário. Mas o que eu quero que você entenda professor, eu preciso fazer esse plano? Não. Escreve no papel. Rapaz, para eu produzir, vamos supor que você quer produzir uma coxinha. Uma coxinha, eu tenho que, vamos pegar 100 coxinhas. Eu quero produzir 100 coxinhas. Material que eu vou precisar de comprar. 30 quilos de farinha, 20 quilos de galinha, de peito de galinha, e 2 quilos de farinha de rosca, uma bandeja de ovos. Peguei esse exemplo aí que eu não sei. Sal, tá? Botei aqui e fiz. Agora, no segundo passo, eu tenho que ir no supermercado comprar. Vou no supermercado comprar. Gastei tanto de passagem, tantas horas para fazer a compra e voltei. Agora eu preciso de um liquidificador para bater tudo no liquidificador. Gasto tantas horas para fazer esse produto. Tenho desperdício de tanto. Você está fazendo aí depois. Agora eu vou ter que fiz a galinha, fiz o negócio, tererê, tarará, gastei tanto, joga agora tudo dentro do forno. Se for a gás, vou gastar tantas horas de gás. Fiz, acabei a coxinha, se for fritadeira, assada, tal. Fiz assim também. Agora que eu fiz, precisei de ajuda? Não, foi eu que fiz, tal. Quantas horas eu fiz? Você fez o controle ali, as anotações. E agora você vai passar para... Agora eu vou vender em restaurante. Vou passar em lanchonete oferecendo 10 coxinhas. E aí eu consegui vender 90 coxinhas, faltou... Entenderam? É dessa forma. A gente pode fazer isso escrito. E depois ir melhorando. Não precisa ser uma coisa... vou ter que fazer uma... Mas, rapaz, não vou abrir empresa não, porque eu não sei sistema de gestão de cadeia de suprimento. Rapaz, todo mundo abre a empresa, certo? E você vai... O que eu estou querendo mostrar a você é que existem essas ferramentas e você pode ir melhorando, anotando e depois de ir utilizando, inserindo no teu dia a dia. Tá? Se você começar utilizando e já souber, maravilha. Mas se não, vá fazendo. A única coisa que eu peço para vocês, como eu falei na aula, é planejar, anotar e depois ver o que está fazendo errado. Gente, isso funciona, tá bom? E aí você vai melhorando o processo, certo? Então a gente tem sistema de planejamento de recursos empresariais, o RP, sistema de gerenciamento de armazém, just in time, é importante dar uma olhada, o Kanban. Gente, quem trabalha em empresa grande já sabe mais ou menos como funciona. Se for empresa de produção, já trabalha com just in time, já trabalha com Kanban, já trabalha com programação de produção, com gestão da qualidade, com gestão de estoque, gestão de transporte, Lean Manufacturing, Six Sigma. Então, eu estou falando aqui de um bocado de ferramenta. Eu não posso ficar falando para vocês o que cada uma vai executar. Você vai precisar dar uma olhadinha mais na frente quando você começar a fazer a sua produção. Até porque, deixa eu até dar um exemplo. Se você presta serviço online, normalmente, se for para enviar um e-mail, você não vai fazer gestão de transporte. Eu não sei que tipo de empresa você está querendo fazer. Se você presta serviço, você tecnicamente não tem estoque. Tá? Não produz determinada ferramenta. Mas você vai precisar fazer algumas anotações. Por isso que eu estou dizendo que é muito difícil a gente, no primeiro período, trabalhar todas essas ferramentas. Até porque eu teria que dar uma aula para cada ferramenta dessa, para mostrar a vocês como funciona. Então, no futuro, eu espero ter a oportunidade que vocês já tenham entendido essas ferramentas e passem
a entender melhor. Gerenciamento de projeto, tecnologia de rastreamento e IoT, análise, desenvolvimento e business intelligence. Então, essas são algumas ferramentas, tá? Então, vai ter que dar uma olhadinha, mas isso aqui é para você ir implementando e devagarinho prestando atenção no que você pode melhorar no processo que você escreveu à mão. Vou dar um exemplo bem prático. Escreve à mão o processo. A partir do momento que você tiver alguns colaboradores, esse processo você pode trazer para o gerenciamento de projeto digital e aí você usa, por exemplo, o Trello, que é uma ferramenta muito interessante, um aplicativo que você pode usar ele juntamente com o Kanban para você supervisionar a produção da tua empresa dentro de um aplicativo. Se às vezes você está lá presente na empresa, você sabe quem vai fazer quem, quando a pessoa executou a tarefa, e aí você vai utilizando o Trello, que é bastante interessante. Aí veio, tu utilizou uma ferramenta de gestão de projetos e você pode implementar um pouquinho de Kanban, né, dentro de um processo de Kanban, aqui que a gente fala, né? Você pode implementar um pouquinho da ferramenta Just in Time, que é produzir na hora, tendo pouco estoque, certo? Então, de um modo geral, vocês vão trabalhando isso aqui. Mas vejam, vou voltar. Falei disso aí tudinho. O que é que eu aconselho a você fazer? Faça uma planilha no Excel. Faça uma anotação. A produção precisa estar anotada em algum lugar. Para quê? Porque você vai planejar e eu quero que você compare o resultado que você está tendo. Quando você compara, aí você consegue fazer o controle. Gente, é aquele gráficozinho que eu disse, entrada, processo, saída, e você faz o feedback. Aquilo ali não é teoria, aquilo ali é prática. Pega, planeja. Ó, eu planejo fazer 100 coxinhas com 10 quilos de farinha. Aí você vai perceber que está sobrando 5 quilos, amigo. E quando você faz 100, você só usa 5. Está ali anotado. Na primeira vez foi assim, na segunda vez foi assim, na terceira vez foi assim. Opa, não preciso comprar 10 quilos de farinha, só preciso comprar 5. E aí você está ali anotado e você está fazendo essa projeção. É isso que eu quero que você, que está no primeiro período e ainda não está fazendo, não identificou essas ferramentas, vá iniciando. Vá tendo o costume de planejar e controlar. E aí você vai pegar, organizar e dirigir, né, as pessoas, organizar os eventos e dirigir as pessoas. Essa organização é usar uma planilha de Excel, é usar um Trello, tá? Você vai melhorando os seus processos, tá? Então, ó, eu coloquei aqui as duas etapas. Faz um mapa mental da tua atividade, faz um mapa mental do teu, vai colocando no papel e vai juntando, deixando uma pastinha organizada. Marcelo, isso aí é muito primitivo, pô, é muito básico, mas ninguém faz. É engraçado, né? Ninguém faz. O pequeno empreendedor, ele não faz. Quando ele começa a crescer, aí ele vê a necessidade de fazer. Minha gente, como é que se abre? Aí você pode dizer, isso não é importante, não. Como é que se abre uma franquia? A franquia é isso. A franquia é um cara que pegou o seu negócio, planejou e está vendendo. Ó, meu irmão, eu planejei, organizei, controlei, e toda vez que tu botar X, tu tira Y. E é dessa forma que funciona. Ele te dá um plano operacional todo bonitinho. Tá? Então, de um modo geral, essas são algumas atividades que você pode fazer. Como eu disse, eu não posso abordar no plano operacional, gente, todas as atividades operacionais que uma empresa dá. É impossível empreendedorismo em 40 minutos, uma hora de aula, mais do que isso, aborda. A gente viu algumas coisas em planejamento estratégico. Vamos pensar isso como uma pequena empresa. Não estou aqui querendo ser guia de grandes empresas. Falando no cara que está querendo montar um negócio pequenininho, às vezes tem uma barraquinha de cachorro-quente, tem um espetinho, ou quer montar uma empresinha no Instagram, aí você consegue fazer isso de uma forma bem legal. E a minha ideia maior é que você crie o costume de planejar, organizar, dirigir e controlar. Principalmente planejar e controlar. E ver aonde você está acertando e onde você está errando.
maximiza o que tu está acertando e mitiga o que tu está errando. Tá? Então, a gente vai trabalhar isso aí dentro de um processo. De um modo geral, eu deixo aqui para vocês 16 perguntas que um plano de operacional precisa ter. Tá? Quais são os processos operacionais fundamentais para a produção e a entrega do teu serviço? Qual a capacidade de produção da empresa e como ela será gerenciada? Quais são os requisitos e equipamentos de tecnologia para operações? Qual é a estratégia de aprovisionamento de matéria-prima ou componentes? Qual é a estrutura de custo de produção, incluindo mão de obra e materiais? Quais são os procedimentos de controle de qualidade e garantia da qualidade? Como a empresa planeja gerenciar estoques e armazém dos seus produtos? Qual é a localização e a capacidade de armazém ou de distribuição? Qual é a estratégia de distribuição e logística para chegar aos clientes? Quais são as parcerias ou contatos de fornecedores de logística? Gente, eu vou pegar só essa 10ª questão aqui rápido para você entender por que eu faço isso. O que seria um parceiro de logística de um restaurante? É o cara que entrega comida e tal, mas o cara que entrega comida é um parceiro de logística. E você não precisa, tecnicamente, ter o motoboy, né? Você pode fazer parcerias com a Rappi, com a Uber Eats, com o iFood. Você perde um valor, perde. Vale a pena? Aí você vai ter que analisar se vale a pena ou não fazer esse tipo de acordo. Mas veja que a gente precisa entender hoje que a gente tem essas possibilidades. Tá? Isso foi um exemplo de como você vai responder essas perguntas. Como a empresa planeja lidar com a cadeia de gestão de suprimento? Quais são os processos de embalagem e preparação de produtos de envio? Essa aqui é muito interessante também. Que tipo de embalagem? Você vai pedir uma pizza, vem uma embalagem que a pizza derrama, que ela vem. Eu gosto de ter uma embalagem interessante, tem um case muito interessante para embalagem. Eu gosto muito de tomar açaí. Eu deixei de tomar açaí, que eu gosto numa marca, porque o cara me cobrava R$ 4 na embalagem e era um pote plástico onde o açaí vinha derretido. Aí, essa aqui eu não vou falar o nome, não. Mas a Casa do Pará, vou falar, que eu gosto muito também, ela me cobra R$ 2 na embalagem, mas é no isopor, bonitinho, tal, já acondicionado. Aí, antigamente, eles me mandavam só o isopor com a tampa, uma marmitinha com isopor com a tampa. E o que acontecia? O motoboy trazia e dava uma derramada. Qual foi a solução deles? Isopor, tampa, pega um papel filme e ó, e fica bem bonitinho e nunca veio derramado. Já pedi várias vezes e foi muito bom como eles pensaram a embalagem do produto. Vem ainda congelado o açaí e vem bem embalado, né, para não derramar. Muito interessante. Então, veja que são questões que parecem simples. E a Casa do Pará, ela errou, né? Ela mandou no negócio, derramou, os clientes reclamaram, ela percebeu que tinha essa reclamação, e aí ela fez a retroalimentação da reclamação e consertou o erro da embalagem com um processo simples, não sei se caro ou barato, né? Mas é um papel filme, um processo simples, embala e entrega ao cliente. Então isso aí fez com que ganhasse, por exemplo, a mim de cliente. Vem gelado e não derrama. Tá? De um modo geral, essas perguntas servem para você pensar, refletir sobre isso aí do plano operacional. Como a empresa planeja lidar com devoluções ou reclamações de clientes? Essa aqui eu não entendo algumas coisas. Gente, hoje a internet tem um canal de feedback que a gente já conversou. Se você entrar em qualquer Instagram, Google, TripAdvisor, você vai ter lá os clientes falando para você, foi muito bom, e tem o pessoal reclamando. Vai lá, vê a reclamação, vê se você pode melhorar isso. Né? Não entendo por que os gestores não tentam melhorar. Tá? Aí, quais indicadores? A gente conversou logo esse vídeo falando sobre eficácia, sobre eficiência, isso é um indicador. Gente, o tempo é um indicador. Valor, dinheiro é um indicador. Estou gastando quanto? Um indicador, não precisa ir. A gente usa essa palavra, vê? KPIS, que é uma sigla em inglês, né? De indicadores chaves de desempenho.
Aí vê, indicadores, o tempo do motoqueiro entregar o produto e voltar, ou só entregar, é um indicador. Quanto você gastou na farinha é um indicador. Anota. Quantos ovos da coxinha eu usei é outro indicador. Anota. Isso é importante. Beleza? Qual é o tipo de plano de contingência para lidar com interrupções na operação? Quem é que você acha que tinha um plano de contingência para uma pandemia? Me diga aí. Ninguém, né? Praticamente ninguém. Então, veja a importância. Ah, eu nunca vou usar, mesmo quando usa, quando precisa. Como a empresa planeja melhor e otimizar continuamente suas operações ao longo do tempo. E aí a gente está conversando sobre isso. Não adianta você planejar, não anotar, não querer melhorar e assim tá bom. Tem empresa que funciona. Gente, tem empresa que existe aquilo que a gente conversou na estratégia. Qual é a missão da tua empresa? O que é que ela pretende atender, né? Qual é a necessidade do cliente que ela pretende atender? A gente precisa de gasolina. Qual é a necessidade? Aí o cara pode pensar, meu irmão, só sou eu o posto de gasolina da cidade, só tem um posto aqui a 50 quilômetros. O cara realmente não se preocupa muito em otimizar a sua, é, 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 o seu tempo, a sua qualidade do atendimento. O cara tá nem aí. Ele só tem ele na região. Agora, se você tem 50 postos de gasolina, meu amigo, tu tem que ter select, tem que vender carvão, tem que ter um pessoal atendendo bem, tem que ter variedade de pagamento. É isso que a gente está conversando, certo? Essas perguntas, esse capítulo do livro, ele não, ele nem começa, para falar a verdade, a, a dar todas as informações que um plano operacional precisa. Você precisa de muito mais pesquisa e etc. E tal, mas ele dá o primeiro passo. Esse é o primeiro passo que você consegue já ir refletindo sobre. Esse livro é um livro meu, né? Que é o capítulo 6 aí. E o material eu mando para vocês em slide. Tá certo? Então é isso, galera. Vamos para a próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre plano financeiro, que também é um pouquinho corrido, pelo fato de vocês nunca terem estudado, por exemplo, contabilidade, administração financeira, orçamentária, matemática financeira, na área tributária, na parte de lei. A gente vai só dar uma visualizada ali para poder que você fique situado quando você for falar em plano de negócio. Tá certo, galera? Então é isso, a gente está aí chegando a quase meia hora de aula, porém vocês vão assistir esses 30 minutos de aula e eu vou colocar as questões no Google Classroom referente a essas atividades. Essas questões, elas vão valer 2,5 pontos. Tá certo? Valeu, turma, e um abraço.